Hoje nós vamos nos concentrar no conceito de fluxo de um campo vetorial através de uma superfície. Então tem dois ingredientes que precisam ficar bem claros e aí nós vamos calcular o fluxo do primeiro ingrediente, que é o campo, através do segundo ingrediente, que é a superfície. Então o campo vetorial, do qual nós vamos falar nesse instante, é um campo vetorial no R3. No teorema de Green, no estudo de campos conservativos, boa parte do tempo a gente ficava falando de campos vetoriais no R2. Era um campo de vetores que atuava no plano. Agora eu estou mudando o meu enfoque para o espaço. E vou trabalhar o tempo inteiro com campos vetoriais no R3. Então eu tenho um vetor que está aplicado num ponto do espaço, x, y, z, e esse vetor que eu imagino atuando no espaço, ele tem três coordenadas, que eu vou indicar pelas letras P, Q e R. Quando era campo plano, eu usava P e Q. Lembram? Aí, por exemplo, o rotacional era del Q, del X, menos del P, del Y. Eu agora estou trabalhando com três. P, Q e R, cada uma delas depende de três variáveis. Vocês já vão ver nos exemplos que os meus campos vão ter três componentes e as três componentes dependem de três variáveis. Esse é o campo vetorial no espaço. Pensa agora numa superfície parametrizada regular. Ser superfície parametrizada significa que tem uma maneira de descrevê-la usando duas variáveis. A superfície vai do R2 no R3. Nós estamos com ambientes multidimensionais aqui. Que eu tenho então agora uma aplicação do R2 no R3. Então, dadas as duas variáveis o V, o X, o Y e o Z estão escritos em termos dessas duas variáveis. E o campo está escrito em termos do X, Y, Z. A superfície tem que ser regular, isso já me garante que o módulo do XU, XV vetorial é diferente de zero. A superfície tem plano tangente em todo ponto. Mas nós discutimos na última aula o conceito de orientabilidade de uma superfície. Nem toda superfície regular é orientável. Eu até dei exemplos de superfícies não orientáveis. Faixa de Möbius, garrafa de Klein. Então, essas superfícies, elas não se comportam bem para o estudo de fluxos. Então, nós vamos eliminá-las. Nós vamos trabalhar com as superfícies orientáveis. E nos próximos exercícios a gente vai ver o que isso significa em termos dos procedimentos de cálculo. Dizer que ela é orientável e mais, ela não só é orientável, ser orientável significa pode ser orientada. Mas nós vamos sempre admitir que alguém fixou uma determinada orientação. Então, ela é orientável e está orientada por um campo de versores normais. Quando eu falo que uma superfície está orientada, eu sempre vou imaginar que alguém definiu um campo de versores perpendicular. É isso que dá orientação. Qual é o papel lógico de ter uma orientação nesse estudo de fluxos? É o papel de dizer, nós vamos calcular o fluxo, que é a quantidade de matéria que atravessa a superfície, de um lado para o outro. E o versor normal, ele é importante porque ele nos diz de que lado para que lado. Já faço um desenho detalhando isso. Então, ser regular garante que isso é diferente de zero, ser orientável garante que tem uma orientação possível, e, na verdade, toda superfície orientável tem duas e apenas duas orientações, que pode ser escrita assim, ou é o XU vetorial XV, que faltou um símbolo de vetorial, ou é o XU vetorial XV, dividido pela norma do XU vetorial XV, pelo módulo do vetor, ou é menos o XU vetorial XV dividido pela norma do XU vetorial XV. Menos XU vetorial XV, propriedade do produto vetorial, também poderia ter escrito XV vetorial XU. Se você inverte a ordem dos dois vetores no produto vetorial, troca o sinal da resultante. Porque quando você troca a ordem de duas linhas no determinante 3×3 que define o produto vetorial e inverter duas linhas num determinante troca o sinal. Observe que a parametrização muda o XU, XV. Se eu mudar de parametrização, vai mudar o XU, vai mudar o XV. Mas o N não muda. Porque pode mudar o XU, mudar o XV, mudar o produto vetorial. Mas quando eu divido pela norma, eu estou normalizando o vetor, vira versor, e aí versor só tem um. Um para um lado e um para o outro. O conceito de fluxo, então, ele vai medir exatamente isso. Imagine que o F
é uma medida de algo que está escoando. Uma boa visão é, em mecânica dos fluidos, um fluido escoando. Então imagine que há um fluido escoando e o F é o que está medindo esse escoamento. Pode ser, por exemplo, a densidade vezes a velocidade do escoamento. Então algo está escoando. Eu tenho uma película que é permeável ao escoamento, essa é a superfície, e eu quero saber quanto desta grandeza que está sendo observada atravessa essa película por unidade de tempo. Isso é o fluxo do campo através da superfície. Isso eu indico por essa integral, dessa forma sintética, campo vetorial F, esse ponto é produto escalar, versor normal, que é o que diz a orientação. Quando eu escolhi o normal, eu estou calculando o fluxo de um lado para o outro. Se para essa folha de papel eu escolher o versor normal que aponta para vocês, eu estou calculando quanta matéria, quanta massa está atravessando da região do espaço onde eu estou para a região do espaço onde vocês estão, o fluxo nesta direção. Se eu escolher o versor normal apontando para mim, o que eu estou calculando é quanta massa vem de lá para cá. Na verdade, isso muda o sinal. Se está realmente havendo massa indo numa direção, quando eu calculo, e quanta massa está indo na direção contrária? É o mesmo valor negativo. Tá certo? Todo mundo acompanha essa visão física? Tá. E como é que eu calculo isso? Eu calculo através de uma integral dupla do tipo teorema de Fubini, usando a parametrização XU, XV. Não uso o N versor, eu uso o XU, XV, produto vetorial, que nem sempre é versor. É a integral dupla nas variáveis U e V, portanto, no domínio da parametrização da superfície, não no domínio do campo, no domínio da parametrização da superfície, do produto escalar, posso indicar o produto escalar por pontinho ou por colchete, du dv, integral tipo teorema de Fubini. Se eu mudar a parametrização, muda o XU, XV, mas muda também o domínio, e tudo muda de forma coerente, de modo que o fluxo é sempre o mesmo. Quando eu indico desse jeito, é uma referência ao conceito de fluxo, em que o N tem que ser versor. Porque na hora que eu penso quanta massa está atravessando essa película permeável ao escoamento do fluido, eu tenho que olhar a componente normal do escoamento. O fluxo é medido pela componente normal do escoamento. E componente normal a gente mede fazendo produto escalar do vetor pelo versor na direção normal. Para achar componente numa direção, você pega versor naquela direção. Por isso que aqui eu conceitualmente estou pensando no versor. Na hora de fazer a conta, eu não preciso trabalhar com o versor, eu trabalho com o vetor, com o XU, XV da parametrização. Isso eu mostrei na aula passada, que quando você aplica o conceito de integral de superfície aqui, no N aparece uma divisão por XU, XV em módulo. E no cálculo da integral ds aparece uma multiplicação pelo módulo de XU, XV. E é por isso que eles se cancelam e sobra apenas o produto vetorial. O módulo que estava dividindo some, porque aparece multiplicando por ele próprio. Conceitualmente, isso está fazendo sentido? Vamos ver exemplos numéricos? Como é que se calcula isso? Cada exemplo eu vou aproveitar para mostrar para vocês também superfícies que vocês ainda não conheçam, ou que pelo menos não apareceram nas nossas aulas. Vou falar de uma superfície que acho que não apareceu ainda e não é tão óbvia. Então eu quero calcular. A pergunta é exatamente essa. Então veja, o meu campo vetorial tem que ser um campo com 3 variáveis no domínio e 3 variáveis na imagem. É sempre um vetor no espaço. Em particular, eu coloquei um campo que não aparece o Z. Isso tem um significado, a gente vai tentar entender o que isso significa. O que significa esse campo que não tem Z em lugar nenhum e tem um zero ainda nessa componente. E S então, este é um enunciado típico,
uma descrição típica dos ingredientes que são necessários. Então, olha como diz, calcule o fluxo, calcular aquela integral, que é uma maneira de indicar o fluxo, sendo o campo dado pelas fórmulas, essa é a parte fácil do enunciado, alguém tem que te fornecer um campo, e fornecer o campo é fornecer a fórmula. Aí vem a descrição da superfície, que muitas vezes vem em palavras, como está aqui, é um pedaço de Z2 igual a x2 mais y2 menos 1. Eu ainda não tinha discutido essa superfície com vocês. Com Z entre 0 e 1, então aqui está a descrição da superfície, nós temos que entender essa superfície. E com a normal que se afasta do eixo Z. Nós vamos ter que analisar se isso caracteriza de fato uma normal, se isso está suficientemente descrito para que a gente possa fazer as contas.